Era uma manhã fria em Buenos Aires. Jorge Mário Bergoglio, um menino de apenas 4 anos, caminhava de mãos dadas com sua avó Rosa pelas ruas do bairro de Flores. O ano era 1940 e o mundo estava em guerra, mas na Argentina, no coração daquele pequeno garoto, havia apenas o fascínio pelos ensinamentos que sua avó compartilhava. Lembre-se sempre, Jorge, que a fé move montanhas, dizia ela com sua voz suave, mas firme. Essas palavras simples ficariam gravadas para sempre na memória do menino que um dia surpreenderia o mundo. Jorge nasceu em 17 de dezembro de 1936, filho de imigrantes italianos que haviam deixado tudo para trás em busca de uma vida melhor. Mário Bergoglio e Regina Sivori criaram seu filho com valores simples, mas profundos: trabalho duro, honestidade e devoção. Em casa, falava-se o dialeto piemontês, mantendo vivas as raízes italianas da família. O pequeno Jorge crescia observando seu pai, contador de profissão, e sua mãe, dedicada ao lar, vivendo com dignidade apesar das dificuldades. A infância de Jorge foi como a de qualquer outro menino argentino daquela época. Brincava nas ruas de Flores com os amigos, ia à escola e ajudava em casa quando necessário. Porém, havia algo diferente naquele garoto de sorriso discreto e olhar atento. Ele contemplava o mundo com uma curiosidade que ia além do comum. Observava as pessoas, suas dores e alegrias, e desde cedo demonstrava uma sensibilidade especial para os problemas dos outros. Aos 12 anos, algo tocou profundamente seu coração. Passando por uma igreja em seu caminho para a escola, Jorge sentiu um impulso inexplicável para entrar. Era o dia de São Mateus, 21 de setembro. Dentro daquele templo silencioso, experimentou pela primeira vez o que chamaria mais tarde de encontro com a misericórdia de Deus. Algo mudou dentro dele naquele dia. Uma semente foi plantada, embora ainda não soubesse exatamente o que significava. A adolescência trouxe novos desafios. Jorge desenvolveu uma pneumonia grave que exigiu a remoção de parte de seu pulmão direito. Durante semanas, entre a dor e a incerteza, ele teve tempo para refletir sobre a fragilidade da vida. Nos momentos de maior sofrimento, encontrei a força que não sabia que tinha, confessaria anos depois. Essa experiência de vulnerabilidade moldaria para sempre sua visão sobre o sofrimento humano e a compaixão. Recuperado, Jorge retomou seus estudos com determinação. Era um aluno aplicado, com especial interesse pela química. De fato, formou-se como técnico químico e trabalhou por um tempo em um laboratório. Sua vida parecia seguir o curso natural de qualquer jovem argentino, com um futuro promissor pela frente. Mas o chamado que sentira anos antes na igreja de São Mateus continuava ecoando em seu interior. Aos 21 anos, enquanto planejava celebrar o Dia do Estudante com amigos, Jorge decidiu passar pela igreja. Foi ali, naquele 21 de setembro de 1953, que sentiu com clareza o chamado para o sacerdócio. Mais tarde, ele descreveria esse momento como uma experiência profunda de misericórdia. Deus me esperou e me pegou. Uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas também a história da Igreja Católica, embora ninguém pudesse imaginar isso naquele momento. A notícia não foi recebida com entusiasmo por seus pais, especialmente por sua mãe, que sonhava vê-lo formado em medicina. Mas a determinação do jovem era inabalável. Em 1958, aos 21 anos, ingressou no seminário de Vila Devoto e, pouco depois, na Companhia de Jesus, tornando-se noviço jesuíta. Era o início de um longo caminho de formação, estudo e crescimento espiritual. Os anos de formação foram intensos. Jorge estudou humanidades no Chile, retornou à Argentina para se graduar em filosofia e, mais tarde, ensinou literatura e psicologia. A disciplina jesuíta moldou seu caráter, ensinando-o a valorizar o discernimento,
a reflexão profunda e o serviço aos outros. Durante esse período, ele também trabalhou como porteiro, faxineiro e até mesmo como segurança em uma boate para custear seus estudos. Não havia tarefa pequena demais para quem buscava servir com humildade. Em 13 de dezembro de 1969, aos 33 anos, Jorge Mário Bergoglio foi ordenado sacerdote. Era o começo de uma nova fase em sua vida. Com seu jeito simples e direto, ele rapidamente se destacou por sua capacidade de se conectar com as pessoas, especialmente as mais simples. Nas vilas misérias de Buenos Aires, o padre Bergoglio caminhava sem medo, conversando com os moradores, ouvindo suas histórias, compartilhando suas dores e esperanças. Seus superiores notaram seu potencial de liderança. Aos 36 anos, foi nomeado provincial dos jesuítas na Argentina, o mais jovem a ocupar tal posição. Era 1973 e a Argentina vivia tempos turbulentos. A polarização política crescia e o país caminhava para um dos períodos mais sombrios de sua história. A ditadura militar que se instalaria em 1976. Mas ninguém esperava o que estava por vir. O jovem provincial seria testado de maneiras que jamais poderia prever. Durante os anos da ditadura, enquanto milhares de pessoas desapareciam nas mãos do regime, o padre Bergoglio usou sua posição para salvar vidas, escondendo perseguidos, políticos na casa dos jesuítas e ajudando muitos a deixar o país com passaportes falsos. Essas ações corajosas, realizadas em silêncio e discrição, só viriam à tona muitos anos depois. No entanto, nem tudo foi heroísmo e clareza. Anos mais tarde, algumas vozes questionariam se ele poderia ter feito mais para proteger dois padres jesuítas que foram sequestrados e torturados pelo regime. Essas acusações, que ele sempre negou, pesariam sobre seus ombros por muito tempo. A complexidade desse período revelava uma verdade sobre Bergoglio. Era um homem que, como todos, enfrentava dilemas morais e tomava decisões difíceis em tempos impossíveis. Após seu período como provincial, Bergoglio continuou sua jornada na igreja. Foi reitor do Colégio Máximo, onde havia estudado, e completou seu doutorado na Alemanha. Em 1992, foi nomeado bispo auxiliar de Buenos Aires. Seu lema episcopal, miserando atque eligendo, olhou-o com misericórdia e o escolheu, revelava muito sobre como entendia sua missão. Um chamado baseado não em méritos, mas na misericórdia divina. 4 anos depois, em 1996, tornou-se arcebispo coadjutor e, em 1998, arcebispo de Buenos Aires. A metrópole argentina, com seus contrastes de riqueza e pobreza, seria seu campo de missão por 15 anos. Como pastor da capital, Bergoglio manteve o estilo simples que sempre o caracterizou. Recusou-se a morar no palácio arquiepiscopal, preferindo um apartamento simples. Dispensou o motorista e usava transporte público para se locomover pela cidade. Nas vilas misérias, era uma figura familiar, celebrando missas, ouvindo confissões e compartilhando mates, a bebida tradicional argentina. Em 2001, o Papa João Paulo II o nomeou cardeal. Durante a cerimônia em Roma, pediu aos argentinos que não gastassem dinheiro viajando para vê-lo receber o chapéu cardinalício. Em vez disso, sugeriu que doassem o valor para ajudar os pobres. Era um gesto típico de um homem que sempre preferiu a simplicidade e enxergava a igreja como servidora dos necessitados. Como cardeal, Bergoglio ganhou respeito entre seus pares por sua integridade e sabedoria. No conclave de 2005, após a morte de João Paulo II, seu nome surgiu como uma possível alternativa ao cardeal Joseph Ratzinger, que acabou sendo eleito como Bento XVI. Discreto, Bergoglio retornou a Buenos Aires e continuou seu trabalho, sem nunca imaginar que 8 anos depois o destino o levaria de volta a Roma em circunstâncias extraordinárias. Durante esses anos em Buenos Aires, enfrentou tensões com o governo de Néstor e Cristina Kirchner
especialmente em questões relacionadas à pobreza e valores morais. Enquanto isso, dentro da igreja, mostrava-se cada vez mais preocupado com o que chamava de clericalismo, a tendência de alguns sacerdotes de se comportarem como uma classe privilegiada, distante do povo. Uma igreja que não sai de si mesma, mais cedo ou mais tarde, adoece, alertava em seus sermões. Em fevereiro de 2013, um evento sísmico abalou a Igreja Católica. O Papa Bento XVI anunciou sua renúncia, a primeira em quase 600 anos. O mundo ficou em choque. Um novo conclave foi convocado. Aos 76 anos, o cardeal Bergoglio viajou para Roma sem imaginar que não retornaria mais à sua amada Buenos Aires. No quinto escrutínio do conclave, em 13 de março de 2013, a fumaça branca surgiu da chaminé da Capela Sistina. "Habemus Papam!" anunciou o cardeal protodiácono da janela da Basílica de São Pedro. Jorge Mário Bergoglio havia sido eleito o 266º Papa da Igreja Católica, o primeiro latino-americano, o primeiro jesuíta e o primeiro a escolher o nome Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, o santo dos pobres. Quando apareceu na sacada da Basílica, seu primeiro gesto surpreendeu o mundo. Antes de dar a bênção, pediu que o povo rezasse por ele. Curvou-se em silêncio, enquanto milhares de pessoas na Praça São Pedro e milhões ao redor do mundo pela televisão testemunhavam algo diferente nascendo naquele momento. Era um homem que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros, mas também a determinação de fazer a diferença. Os primeiros dias do pontificado estabeleceram o tom do que viria. Francisco recusou-se a usar os sapatos vermelhos tradicionais e outros símbolos de luxo. Optou por residir na Casa Santa Marta, uma espécie de hotel dentro do Vaticano, em vez do suntuoso apartamento papal. Fazia suas próprias ligações telefônicas, carregava sua maleta e pagava suas próprias contas. Eram gestos simples, mas carregados de simbolismo. Sua primeira viagem apostólica foi emblemática. Escolheu Lampedusa, uma pequena ilha italiana que era ponto de chegada de milhares de refugiados africanos. Lá, lançou ao mar uma coroa de flores em memória dos muitos que morreram tentando atravessar o Mediterrâneo. "Quem chorou por essas pessoas?" perguntou em sua homilia. A questão dos refugiados imigrantes tornar-se-ia uma das bandeiras de seu pontificado. Em julho do mesmo ano, durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, Francisco mostrou ao mundo sua capacidade de se conectar com os jovens. Foi lá que pronunciou uma de suas frases mais famosas: "Façam bagunça", incentivando os jovens católicos a serem protagonistas de mudanças em suas comunidades e na igreja. As imagens do Papa abraçando pessoas nas favelas do Rio correram o mundo, reforçando sua mensagem de uma igreja próxima dos sofredores. Em novembro de 2013, publicou sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, um documento que seria considerado o manifesto de seu pontificado. Nele criticava uma economia que mata, o consumismo desenfreado e a globalização da indiferença. Chamava a igreja a ser uma igreja em saída, que vai ao encontro dos feridos à beira do caminho, como o bom samaritano da parábola bíblica. Nos anos seguintes, Francisco enfrentaria desafios enormes. O escândalo dos abusos sexuais cometidos por membros do clero continuava abalando a credibilidade da igreja. O Papa adotou uma postura mais firme que seus antecessores, declarando tolerância zero para os abusadores e criando mecanismos para responsabilizar bispos que acobertaram casos. No entanto, para muitas vítimas e observadores, suas ações ainda pareciam insuficientes diante da magnitude do problema. Em 2015, publicou a encíclica Laudato Si, Louvado Sejas, dedicada às questões ambientais. O documento, que abordava
Desde mudanças climáticas até perda de biodiversidade, foi recebido com entusiasmo por ambientalistas e com ceticismo por alguns setores econômicos. Francisco tornava-se uma voz importante no debate global sobre ecologia, argumentando que não podemos separar a preocupação com a natureza da justiça social. Nesse mesmo ano, realizou viagens históricas a Cuba e aos Estados Unidos, ajudando no processo de reaproximação entre os dois países após décadas de hostilidades. Em Washington, tornou-se o primeiro Papa a discursar no Congresso americano. Em sua fala, mencionou figuras como Abraham Lincoln e Martin Luther King Jr., defendendo o diálogo, a cooperação e o cuidado com os mais vulneráveis. No Vaticano, Francisco iniciou uma reforma da Cúria Romana, a administração central da Igreja. Criou novos dicastérios, simplificou estruturas e nomeou cardeais de países periféricos, reduzindo a predominância europeia. Enfrentou resistências dentro da própria Igreja, com alguns setores conservadores acusando-o de relativizar doutrinas tradicionais, enquanto setores progressistas se frustravam com o que consideravam mudanças muito tímidas em temas como o papel das mulheres na Igreja. Em 2016, o Papa publicou Amoris Laetitia, a alegria do amor, uma exortação sobre o amor familiar. Documento gerou controvérsia ao sugerir, em notas de rodapé, uma abertura para que divorciados em segunda união pudessem, em alguns casos, receber a comunhão. 4 cardeais publicaram dúvidas, questionando essa interpretação numa rara demonstração pública de discordância com um pontífice. Em 2019, Francisco convocou um sínodo especial sobre a Amazônia, que discutiu questões ambientais e pastorais da região. A possibilidade de ordenar homens casados como padres em áreas remotas foi levantada durante as discussões, mas o Papa optou por não aprovar essa proposta em seu documento final, frustrado tanto progressistas quanto parte dos bispos amazônicos. Ano de 2020 trouxe um desafio inédito: a pandemia de Covid-19. Em 27 de março, em uma Praça São Pedro vazia e sob chuva, Francisco realizou um momento de oração que ficou gravado na memória coletiva. Sozinho, subiu os degraus em direção à Basílica, representando o caminho solitário de tantos doentes e o esforço da humanidade para superar a crise. Ninguém se salva sozinho, disse em sua reflexão. Durante a pandemia, o Papa insistiu na distribuição equitativa de vacinas, criticando o nacionalismo vacinal dos países ricos. Também alertou para o risco de a crise aprofundar as desigualdades sociais e pediu a suspensão de dívidas de nações pobres. Sua voz tornou-se uma das mais importantes na defesa de uma recuperação que colocasse a dignidade humana no centro. Em 2021, Francisco foi submetido a uma cirurgia no cólon, despertando preocupações sobre sua saúde. Aos 84 anos, apesar das limitações físicas, incluindo problemas no joelho que o obrigavam a usar cadeira de rodas com frequência, mantinha um ritmo intenso de trabalho e viagens. Enquanto puder servir, continuarei, dizia quando questionado sobre uma possível renúncia, como fizera seu antecessor. E foi então que tudo mudou. Em outubro de 2021, o Papa lançou o Caminho Sinodal, um processo de consulta mundial sem precedentes na história recente da Igreja. Durante quase 3 anos, comunidades católicas em todo o mundo refletiram sobre como a Igreja poderia ser mais participativa e inclusiva. O processo culminaria em 2 sínodos dos bispos, em 2023 e 2024, onde temas como o papel das mulheres, acolhimento a divorciados e pessoas LGBT e descentralização da autoridade eclesiástica seriam discutidos. Este processo sinodal gerou tanto esperança quanto apreensão. Alguns viam nele uma oportunidade para uma igreja mais aberta e atenta aos sinais dos tempos.
Outros temiam que pudesse levar a divisões ou ao enfraquecimento de doutrinas estabelecidas. O Papa defendia o que chamava de sinodalidade como o caminho que Deus espera da Igreja no terceiro milênio, mas reconhecia os desafios do processo. Em fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, Francisco fez repetidos apelos pela paz. Ofereceu-se como mediador, consagrou tanto a Rússia quanto a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria e criticou o que chamou de loucura da guerra. No entanto, sua abordagem, que evitava condenar diretamente a Rússia, gerou críticas de alguns líderes ucranianos. Em 2023, ao completar 10 anos de pontificado, Francisco podia olhar para trás e ver um caminho marcado por gestos simbólicos poderosos, reformas significativas, mas também por resistências e desafios incompletos. Sua popularidade permanecia alta entre o público em geral, embora dentro da Igreja as divisões entre apoiadores e críticos tivessem se aprofundado. 10 anos após sua eleição, o menino que caminhava pelas ruas de Buenos Aires com sua avó havia se tornado uma das vozes morais mais influentes do mundo. Suas palavras sobre justiça social, ecologia, migrantes e economia encontravam eco muito além das fronteiras da Igreja Católica. Mesmo aqueles que discordavam de suas posições reconheciam sua autenticidade e compromisso com os mais vulneráveis. Em viagens por todos os continentes, Francisco privilegiou países periféricos e comunidades marginalizadas. Visitou campos de refugiados, prisões, favelas e hospitais. Protagonizou encontros históricos com líderes de outras religiões, como o grande ímã de Al-Azhar, no Egito, e o patriarca Kiril, da Igreja Ortodoxa Russa, em Cuba. Em cada um desses encontros, promovia o diálogo e a cultura do encontro. Dentro do Vaticano, sua luta contra a corrupção financeira rendeu frutos. Reformas no Instituto para as Obras de Religião, IORRE, conhecido como Banco do Vaticano, trouxeram mais transparência a uma instituição que no passado esteve envolvida em escândalos. Francisco também reorganizou as comunicações vaticanas e revisou o Código de Direito Canônico, tornando mais explícitas as punições para casos de abuso. Como líder espiritual, Francisco enfatizava constantemente o tema da misericórdia. Em 2015 e 2016, proclamou um jubileu extraordinário da misericórdia, incentivando os católicos a redescobrirem esse atributo divino e a praticá-lo em suas vidas. Um pouco de misericórdia torna o mundo menos frio e mais justo, repetia frequentemente. Sua linguagem direta, muitas vezes colorida com expressões populares, aproximava-o das pessoas comuns. Falava de pastores com cheiro de ovelhas, criticava clérigos com cara de funeral e alertava contra a globalização da indiferença. Essas expressões, junto com gestos como lavar os pés de prisioneiros na Quinta-feira Santa, transmitiam sua visão de uma igreja servidora, próxima dos sofredores e despojada de privilégios. Mas Francisco também enfrentava críticas. Conservadores o acusavam de criar confusão doutrinal e de ser excessivamente político em suas declarações sobre economia e meio ambiente. Progressistas, por outro lado, sentiam que ele não ia longe o suficiente em questões como o celibato sacerdotal, obrigatório, ou a ordenação de mulheres. A polarização que afetava o mundo também se refletia dentro da Igreja, e o Papa encontrava-se muitas vezes no meio desse fogo cruzado. Os desafios que o aguardavam eram enormes. O declínio da prática religiosa no Ocidente, a escassez de vocações sacerdotais, os escândalos de abusos, as tensões entre tradição e renovação, a necessidade de dar mais voz às mulheres e aos leigos na Igreja e o diálogo com um mundo cada vez mais secularizado eram apenas alguns deles. No entanto, a cada manhã, o Papa começava seu dia com 2 horas de oração antes de mergulhar em sua agenda intensa, encontrando na fé a força para continuar. Em seus discursos,
Francisco falava frequentemente sobre o tema do encontro. A fé não é uma ideia abstrata, mas um encontro pessoal com Jesus, dizia. Essa mesma ênfase no encontro marcava seu estilo de liderança. Nas audiências públicas semanais, reservava tempo para abraçar doentes, crianças e idosos. Mantinha contato telefônico regular com pessoas comuns que lhe escreviam pedindo orações ou conselhos. Para um mundo cada vez mais virtual e isolado, o Papa oferecia o exemplo da proximidade humana. Quando questionado sobre como gostaria de ser lembrado, Francisco respondia simplesmente, como alguém que fez o que pôde. Esta resposta revelava muito sobre ele, um homem consciente de suas limitações, mas determinado a dar o melhor de si na missão que lhe fora confiada. Não buscava deixar um legado grandioso, mas ser fiel ao chamado que sentira tantos anos atrás naquela igreja de Buenos Aires. O menino que caminhava com sua avó Rosa pelas ruas de Flores havia percorrido um longo caminho. Das Vilas Misérias, de Buenos Aires à Praça São Pedro, Jorge Mário Bergoglio carregava consigo as lições de simplicidade, compaixão e fé que aprendera ao longo da vida. A fé move montanhas, dissera-lhe sua avó. E ele, com cada gesto e palavra como Papa Francisco, convidava o mundo a acreditar que um futuro melhor é possível quando nos abrimos ao encontro com Deus e com os outros. Em uma época marcada por polarização, consumismo e indiferença, Francisco recordava constantemente que a realidade é mais importante que a ideia e que devemos tocar a carne sofredora de Cristo nos outros. Estas não eram apenas frases bonitas, mas convicções profundas pelas quais orientava sua vida e seu pontificado. A história de Jorge Mário Bergoglio, do menino argentino ao Papa Francisco, continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo, não apenas católicos, mas todos aqueles que acreditam que um mundo mais fraterno e justo é possível. Em seus gestos simples e em suas palavras diretas, ele nos lembra que as grandes transformações começam com pequenos atos de amor e misericórdia. Para um homem que nunca buscou os holofotes, a atenção global como Papa era ao mesmo tempo uma cruz e uma oportunidade. Uma cruz, porque exigia um sacrifício constante de sua privacidade e conforto. Uma oportunidade, porque lhe permitia amplificar a mensagem do Evangelho para os confins da terra. E ele abraçava ambos com a mesma determinação que o levara ao sacerdócio tantos anos atrás. A jornada do jovem Jorge, que escutava as histórias de sua avó até o Papa, que falava para multidões, é uma história de fidelidade a um chamado, de coragem diante das adversidades e de constante conversão. É a história de um homem que, como muitos, enfrentou dúvidas e desafios, cometeu erros e precisou recomeçar, mas que nunca perdeu a convicção de que o amor é mais forte que o ódio e que a misericórdia pode transformar o mundo. E enquanto o sol se põe sobre a Praça São Pedro, iluminando a basílica com tons dourados, Francisco continua sua missão. Suas mãos enrugadas abençoam, seus olhos cansados mas atentos observam, e seu coração, o mesmo que sentiu o chamado de Deus tantos anos atrás, continua batendo pelo sonho de uma igreja e um mundo onde ninguém seja deixado para trás. Se essa história tocou você, não se esqueça de curtir e compartilhar. Até a próxima. Amém.